como dói ouvir uma filha dizer que me odeia. Embora sei que o transtorno bipolar influencia nessas falas, mas não deixa de doer. Como agir diante de um transtorno bipolar, Jorge? E dessa questão, né? Quando uma filha diz isso, que odeia a mãe. Como ela já tem um diagnóstico de bipolaridade, fica mais fácil de entender que esse processo tem raízes num transtorno psicológico, para que ela não tenha a ideia de que não, aquilo que ela está dizendo é dela. É como filhos drogados. Às vezes você tem um filho envolvido com um processo de drogadição e ele tem uma atitude absurda. Mas, cara, como que você pode fazer isso? Você roubou meu celular para vender. Meu filho, parece que você me odeia. Como é que você pega meu celular e leva para vender? Ele faz. Ele agride, ele ofende. E aí a capacidade dos pais que têm filhos envolvidos com drogadição de dizer, não é meu filho, é a droga influenciando meu filho. Porque muitos dos filhos que têm processos de drogadição amam demais seus pais, mas são frágeis para as drogas, são incapazes de se manterem de pé. Então, é um esforço que a gente tem que fazer para lê-los além dos dramas que eles têm. E a questão da bipolaridade é da mesma forma. Uma situação de bipolaridade promove uma alteração de humor de maneira muito, muito cruel. Mais ainda se fosse um borderline, porque é de meia hora, de 5 minutos, você pode ter uma alteração expressiva de humor. Assim, a nossa capacidade de entendimento, ela precisa ser iluminada por essa compreensão. E aí é preciso um atendimento terapêutico para ela, filha, com o acompanhamento da medicação do psiquiatra, para diminuir as oscilações de humor, para que ela mantenha um certo equilíbrio das suas funções emocionais, para que ela não altere tanto entre os dois padrões da bipolaridade. E, ao mesmo tempo, a mãe, você, também precisa de um apoio terapêutico. Se você não possui a condição de fazer, por conta de preço, você pode, de repente, procurar um aconselhamento na casa espírita. O socorro da casa espírita, a prece, o recolhimento, o evangelho no lar, a fortaleza de espírito que vem da certeza de que Deus está no controle de todas as coisas e de saber que quando ela ofende, ela não consegue controlar as emoções, ela não consegue lidar com os sentimentos e ela não tem o filtro do ego para dizer, eu não posso isso para minha mãe que vai ofender. Rebenta todas as coisas, a impulsividade das falas mal colocadas, da incapacidade de poder frear aquilo que não deve ser dito porque vai machucar. É o exercício de dizer, não é ela, é a doença. Como alguém que tem mãe, um pai com Alzheimer e que sabe que aquilo ali não é mais a minha mãe na plenitude, já é ela afetada pela doença, já é ele corroído pelas situações do Alzheimer. Então, os transtornos emocionais, os transtornos psicológicos, eles precisam ser trabalhados por nós. Que bom que você já tem esse diagnóstico, para que você possa se fortalecer dentro disso. E um grande instrumento que você pode se valer para que você consiga até trabalhar melhor essas emoções é não esperar dela aquilo que ela não pode dar. Nós que somos pais temos muito a expectativa de que nossos filhos correspondam em afeto àquilo que a gente gostaria que eles nos dessem. Nem sempre eles vão nos dar. Então não espere aquilo que ela não é capaz de oferecer para que você não sofra. E o que eu vou fazer? Vou viver sem afeto? Procure grupos que compensem o afeto que você não recebe. Um grupo que você possa gargalhar, que você possa rir, formado por pessoas que queiram cuidar uma das outras. Trabalhos assistenciais artesanais na Casa Espírita são um grupo terapêutico
excelente para fortalecer isso. Porque tem o chazinho, leva um pão de queijo, leva um café, um bolo, e as pessoas vão se encontrando, vão comendo, vão costurando, vão produzindo, vão tecendo sapatinhos, vão fazendo as coisas e vão celebrando a amizade e vão sentindo serem afetuosamente recebidas pelas outras. São grupos de um poder terapêutico extraordinário. As nossas instituições espíritas possuem um espaço lindo para preencher essas taças vazias de sentimento em função do desamor que a gente experimenta no lar. Não é abandoná-los, mas é não esperar que eles venham nos entregar aquilo que eles não são capazes de oferecer. Acolha a você mesma, promova um processo de acolhimento ao seu próprio eu, que, em função do amor não recebido, precisa se sentir amado. Um grupo terapêutico é fundamental nessas horas. E um grupo terapêutico pode ser a tarefa assistencial que a Casa Espírita desenvolve. Pense por essa via e verifique o quanto você pode fazer por você mesmo, pela sua própria felicidade, e não depositar esperanças aonde não vai receber, mas receber num lugar para que você tenha mais força espiritual para entregar onde precisa. Então entender a situação dela, terapia para você, evangelho no lar, oração com frequência, não esperar que ela lhe entregue o que ela não pode dar, e procure um grupo de apoio para você sentir amor, para você sentir o quanto você pode ser muito melhor acolhida para entregar com muito mais intensidade para quem não tem ainda condições de lhe oferecer amor de volta.